Conexão veio até BH para apresentar para vocês como funciona a redação de um jornal, destacando-se o jornal Hoje em Dia com veículo impresso e virtual. Confira na reportagem. Oi pessoal, eu sou Iracema Barreto, eu sou editora-chefe aqui do jornal Hoje em Dia. E a gente está aqui nesse horário, a segunda reunião do dia. Acabou de acabar, ela acontece com todos os editores, cada um da sua área, e é um momento em que a gente discute, né, e define quais são os principais assuntos que a gente vai colocar na capa do jornal, a maneira como a gente vai abordar esses assuntos na vitrine, né, do jornal, que é a capa, onde tem alguns poucos assuntos, então eles precisam ser muito bem definidos, muito bem selecionados. Então todos os editores de todas as áreas vão vender o seu melhor, aquilo que rendeu mais no dia. Oi, eu sou o Renato Fonseca, responsável pelo caderno de cidades, o caderno chama Horizontes. Ao meu lado é minha colega Renata Galdino, nossa editora adjunta. Aqui no caderno de cidades a gente trabalha as questões da cidade como um todo, as cidades principalmente de Minas Gerais. Olá pessoal, eu sou a Amália Goulart, editora do Primeiro Plano, é um caderno aqui do jornal Hoje em Dia. Esse caderno engloba os assuntos de política, economia, Brasil e internacional, ou mundo. Oi pessoal, eu sou Cíntia Oliveira, sou repórter da editoria Almanac, do jornal Hoje em Dia. O Almanac tem o foco na cultura e no comportamento. A gente faz matérias sobre lançamentos de livros, discos, peças de teatro, filmes e tudo que há nesse universo cultural. E também fazemos matérias de comportamento com um viés que é relacionado à cultura. Normalmente são 2, 3 matérias comportamentais por semana. Eu sou Alexandre Simões, sou editor de esportes aqui do jornal Hoje em Dia e do portal HD também. A gente tem uma produção exclusiva de online muito grande, né? Muito grande, e é interessante porque com o tempo a gente vai pegando algumas particularidades, né, desse universo, né, e ultimamente, inclusive, as matérias nossas do online que têm sido mais lidas, né, são matérias produzidas exclusivamente para o portal do jornal. Né? Então, por exemplo, hoje especificamente, né, a gente tem o acesso ao resultado de ontem, né, a matéria mais lida na quinta-feira, né, foi uma matéria que o Fred fez em cima da informação de que o Atlético quer renovar com o Leonardo Silva, o capitão Leonardo Silva, que está fora da temporada aí por mais um ano. Né, e que tem um plano de trabalho para o Leonardo Silva depois seguir no clube como integrante da comissão técnica fixa que o Atlético mantém na cidade do Galo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique André, sou repórter de esportes aqui do Hoje em Dia. Quero falar também do nosso trabalho com os clubes e também do lado especializado, né? Hoje a gente dando aí mais valor, talvez, para as redes sociais, para o portal, porque eu acho que o alcance é muito maior que o jornal impresso. Então qualquer lugar, né, vocês aí em Montes Claros ou qualquer lugar, qualquer parte do mundo pode acompanhar o nosso trabalho. Então é importante mostrar esse trabalho no portal. Aqui do meu lado está o Guilherme Guimarães, ele é setorista do Cruzeiro, e é basicamente isso, né, Pio? Valorizar o portal para ter um alcance maior e até a rapidez da informação nos permite isso. Olá galera, sou Rafael Gomes, editor de opinião. Para quem não sabe, a editoria de opinião é a editoria responsável pelo contato com os colunistas, né, e a organização também dos dias e de quais colunistas vão em qual dia, e também pela publicação dos artigos, além também do editorial. Eu sou o Lute, eu sou chargista de opinião do jornal Hoje em Dia e também exerço a função de editor executivo de imagem. Então, além da charge, que é aquele trabalho de fazer uma leitura crítica do cotidiano através do desenho, através do humor gráfico, eu também trabalho na parte de edição de imagem do jornal. Eu ajudo com a nossa equipe a dar a concepção gráfica do jornal. Então eu também respondo pelos setores de fotografia
diagramação e a editoria de arte, que é onde a gente faz todas as ilustrações, os gráficos, as tabelas e a produção de conteúdo visual para o jornal. Olá pessoal do Conexão, eu sou o Dum, sou da editoria de arte, editor adjunto, chargista e infografista. Bom, aqui a gente trabalha toda a parte visual do jornal. Eu vou mostrar para vocês primeiro a charge que eu faço, chama a coluna Zona do Agrião, que sai no caderno de esporte. Mostrar uma fresquinha aqui que saiu ontem, no jogo do Atlético e Palmeiras. Aí o Atlético empatou e deu adeus ao título, né? Bom, eu sou o Dirceu, editor de diagramação. É o setor responsável por poder fazer a programação visual do jornal e entregar para a gráfica, para a impressão. Meu nome é Alexandre, sou gerente de marketing do jornal. O marketing hoje aqui no Hoje em Dia, ele contempla o offline e o digital, né? A gente, na verdade, tudo fica embaixo do marketing, né? São duas equipes separadas. O digital fica junto da redação e eles trabalham diretamente com a produção de conteúdo, porque tudo tem que, na verdade, a decisão de para onde vai o conteúdo, em qual canal ele vai ser abordado e da forma que ele vai ser abordado é feita junto da redação. Então, o pessoal de social media, eles além de publicarem, de fazerem as publicações que são definidas e que têm prioridade para subir para tal e tal, para qual canal, né, que seja decidido, eles têm que acompanhar a performance, a audiência e o engajamento daquele conteúdo, porque a gente sempre acompanha e tem que dar o retorno para a redação, do que está pegando mais, o que tem mais engajamento, o que pode ser trabalhado e que pode virar, enfim, uma série de reportagens, uma série de matérias, uma evolução de uma específica matéria. Olá, meu nome é Matheus Rabelo, eu sou editor do portal Hoje em Dia. Bem, o portal ele funciona, a ideia principal do portal é buscar a notícia com mais rapidez, com velocidade, mas ao mesmo tempo a gente procurando a qualidade, não pode deixar ultrapassar isso. A velocidade ela tem que estar tentando sempre estar aliada com a qualidade do conteúdo. As nossas principais notícias são as notícias factuais, né? São as notícias que estão acontecendo em tempo real, procurar mesmo tentar ao máximo de velocidade subir esse conteúdo. Mas também a gente trabalha com alguns conteúdos especiais, que são notícias que vão aparecendo ao longo do dia que a gente acha que vale um investimento maior. Que a nossa produção funciona da seguinte maneira: eu sou editora e eu chego aqui e penso a pauta que os repórteres vão fazer. E essa pauta é pensada de acordo com informações que partem de algumas fontes da política, de economia. Então as fontes passam para a gente as histórias, os assuntos, aí eu escalo um repórter para apurar, para averiguar se aquilo procede ou não, buscar as informações e aí ele constrói essa matéria. Por exemplo, uma matéria recente que a gente fez foi da questão das chuvas, mostrando as áreas de risco em Belo Horizonte, como as pessoas estão fazendo para se proteger, os atendimentos feitos pela Defesa Civil, pelos bombeiros. E aqui é muito dinâmico, todo dia uma pauta muda muito, acontece um acidente, acontece um homicídio, uma pesquisa sobre comportamento, sobre saúde, sobre educação. Tudo gira em torno do caderno de cidades. A minha função praticamente é coordenar essas colunas, a publicação das colunas, quais páginas, quais dias elas vão. E também ler os artigos. A gente recebe dezenas de artigos por dia de colaboradores, tanto de empresas quanto de profissionais liberais. Eu faço a leitura deles e seleciono de acordo com o espaço que a gente oferece, também de acordo com os temas mais atuais, quando um artigo interessa para a gente, mas ainda está um pouco fora das especificações, um pouco fora principalmente do tamanho,
entra em contato com o colunista para ele reduzir um pouquinho. Nossos critérios são os mais variados possíveis. A gente tenta ter uma pauta mais jovem, que tem uma boa repercussão na internet, mas ao mesmo tempo a gente também gosta de valorizar as pessoas consagradas que apareçam por Belo Horizonte ou que tenham uma pauta de interesse para os mineiros. A rede social potencializou muito o jornalismo e a criação de blogs também, né? Muita gente que consegue, que gosta de escrever, cria blog especializado, seja de esporte, turismo, aventura. Então a internet ela aumentou e muito essa penetração da informação. Aqui no funcionamento do nosso portal, a gente tem os nossos repórteres locais, são os repórteres e os estagiários que fazem um conteúdo, basicamente conteúdo de Horizontes, do Caderno de Horizontes para o portal. E trabalhamos com conteúdo nacional e mundial. A gente trabalha com as agências, com algumas agências que a gente tem contrato. A minha função aqui como editor é tentar organizar isso tudo, é tentar fazer essa edição do conteúdo, pautar, prestar atenção se a gente não está perdendo nada de importante, isso através das agências oficiais, através dos sites concorrentes, através de e-mails, que a gente recebe muito conteúdo de e-mail também, de órgãos oficiais e também de sugestões de pauta, e através disso tentar mesmo identificar o que é mais importante para a gente poder pautar e poder jogar no nosso portal. A maioria dos portais hoje tem o Google Analytics como principal fonte onde centralizam as informações e a gente consegue fazer uns cruzamentos ali e algumas inteligências de forma que você consegue garimpar um pouco a informação, mas além do Analytics a gente consegue também extrair as informações de dentro do Analytics e trabalhar isso em outras ferramentas. A gente tem, por exemplo, através do nosso jornal, um canal que o leitor manda conteúdo para a gente, então isso gera vídeos, gera áudios, fotos e conteúdo para a gente poder criar mais matérias e poder jogar no portal também. Então a gente está aprendendo também, assim como o receptor, né, o antigo só receptor, está aprendendo a lidar com o jornalista, a gente também está aprendendo a lidar com essa pessoa que nos questiona imediatamente após a postagem de conteúdo. E esse trabalho ele é tão dinâmico que a gente faz uma matéria aqui e a pessoa recebe, seja pelo Twitter, Facebook ou Instagram, o link, e elas elogiam, também criticam. Recentemente o Henrique fez uma matéria, foi muito elogiado, a pessoa quis vir até aqui dar um abraço nele para falar que a matéria realmente foi muito boa, né? Então acontece isso sempre e é muito bacana ter essa relação, esse contato aí com o leitor, que também nos ajuda a produzir conteúdo. A gente trabalha as tendências do dia, de como que está a nossa audiência, então a gente sempre compara o dia de hoje com o mesmo dia da semana passada. Né? A gente compara então segunda-feira com segunda-feira, terça-feira com terça-feira e assim por diante. Então a gente sabe, por exemplo, isso aqui é em tempo real, eu sei que, por exemplo, hoje eu estou 2% abaixo na audiência do mesmo dia da semana passada. E a gente trabalha isso e vai dando inputs para a redação. Fala, pessoal, a gente está abaixo, a gente está acima, vamos trabalhar isso, trabalhar aquilo. Porque a gente precisa sempre buscar a audiência. Né? A gente tem uma sessão aos domingos aqui, que foi implantada por um editor anterior, o Marcelo Machado, que chama Papo em Dia. São 2 páginas com um ping-pong como a personalidade do esporte, né? E tem feito muito sucesso ultimamente, assim, no domingo passado, por exemplo, a gente teve o Joãozinho, ex-jogador do Cruzeiro, a gente já teve o Gemerson, jogador do Atlético recentemente, a gente teve a Fabiana, né, a bicampeã olímpica de vôlei, que foi a primeira atleta a conduzir a tocha olímpica aqui no Brasil. Então a gente vai tratando o impresso, né, tentando criar materiais para o impresso que possam também abastecer o digital, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma preocupação muito grande também em ter coisas exclusivas que possam entrar no portal e dar um alto índice de leitura, né? E que possa também aí agregar, né? E eu vou participar da reunião da manhã, e na reunião da manhã nós decidimos, eu canto as pautas, né? Eu falo com todos os editores o que está previsto na minha edição. E aí, como a gente também tem economia, como a gente tem internacional, economia política também é muito nacional, aqui a gente produz as pautas mais locais. A produção nacional nós assinamos algumas agências de notícias, a Folha,
o Estadão, todos esses jornais maiores, eles têm agências de notícias. E a gente assina a agência e chega por um programinha de computador, as matérias vão chegando em tempo real. As agências vão mandando as matérias nacionais e a gente usa as matérias nacionais de agência. E temos a nossa produção local, que é o que garante a manchete, material exclusivo, o furo de reportagem. Então aqui é tudo muito dinâmico, a gente começa de um jeito aqui o dia e pode, no fim do dia, terminar já com uma outra proposta para a edição do dia seguinte. Mas aqui a gente trabalha, fora a charge, nós fazemos muito diariamente infografia, ou seja, assim, o jornalismo visual. Hoje, cada vez mais, inclusive para o ambiente web, a importância de você dar a notícia de forma visual, que é uma forma mais rápida e que o leitor vai ter um entendimento melhor, com números, gráficos, storyboards e vários outros aplicativos que a gente faz. Então eu leio, eu pesquiso em todos os sites e jornais e vejo assim, poxa, que assunto eu acho que eu devo abordar para o dia seguinte, né? O que eu devo levar para o leitor. Vou dar um exemplo aqui de uma infografia que é sobre o roubo de veículos na capital. Então aqui, através do gráfico e com os números, você às vezes elimina um excesso de texto e é mais claro para o leitor e mais rápido. Então esse aqui foi quando aquela pesquisa saiu, que falava que uma garota foi violentada por 33 homens e muita gente ainda tem a mania no Brasil de culpar a vítima, né? Então e muitos comentários foram nessa direção, de criticar a menina que foi abusada e não dos abusadores. Então eu brinquei com alguém concordando com essa ideia, né? Então, como que a figura se transforma, né? A opinião dela faz dela um homem das cavernas, né? Essa mensagem mais rápida, visual e que ajuda tanto no impresso quanto no ambiente da web, online, que aí vocês vão ter vários tipos de infografia, gráfico de pizzas, storyboard quando acontece algum assalto. Então a gente faz os desenhos contando como foi as cenas. Então são vários aplicativos que a gente tem para poder informar melhor o leitor. Aqui está uma página do veículo já pronta, né? Com os textos nos seus lugares, as fotos já estão posicionadas, já está pronta para poder ser liberada para a gráfica. Vamos pegar aqui, por exemplo, a gente acabou de ter a reunião de primeira página, onde são definidas as matérias mais importantes do jornal e que vão ter chamada de capa. Então estou aqui começando a desenhar, num sistema próprio inclusive, né, a capa de amanhã. Né, que do mesmo jeito que a gente está vendo aqui a página de veículos, no final do dia essa capa do jornal ela vai estar com as matérias posicionadas, né, com as chamadas posicionadas, com o infográfico posicionado, fotografia, para poder ser liberado para a gráfica. A gente trabalha sempre com 2 edições do jornal. A primeira edição a gente encerra por volta de 8 horas. Todo mundo agora já está fechando as suas páginas. Então a gente começa agora, eu sento aqui agora na redação para acompanhar o fechamento desses conteúdos, de acordo com a linha que a gente pensou, de acordo com a linha editorial do jornal. Então a gente vai vendo já os conteúdos por editoria, liberando, mudando o que precisa ser mudado também quando necessário. A primeira edição, esse primeiro clichê, ele é o que vai todo para o interior. Então muitas vezes algumas notícias de última hora, algumas notícias nacionais, a gente não consegue colocar na versão impressa, que vai para o interior, e ela precisa fechar mais cedo exatamente para que haja esse tempo para fazer a distribuição. E a segunda edição é o que é distribuído em Belo Horizonte, região metropolitana. Somos 4 repórteres, uma editora adjunta, uma estagiária, e a nossa reunião, nosso acerto de pautas normalmente acontece às segundas-feiras. A gente define como é que ficam as pautas até mais ou menos a próxima terça. O Frederico, que cobra o Atlético, o Guilherme cobra o Cruzeiro, o Henrique André faz de tudo um pouco. A gente tem os 2 estagiários também, o Léo e o Lucas, né, que também produzem muito pro portal, pro digital. O impresso fica
quase que baseado, né, no Cristiano, no Gini, que são editores adjuntos, e eu que sou editor e produzo matérias também, né, relacionadas a Cruzeiro, Atlético. Rodrigo Gini, sim. Rodrigo Gini mexe muito com a área de especializado, automobilismo, vôlei, basquete, essa coisa toda. O Cristiano mexe mais com a área de futebol também. Como a editoria é muito grande, né? Tem muitas pessoas que trabalham. A Tatiana, aí como a Tatiana está apurando a matéria, ela está ligando para uma fonte, ela está fazendo uma matéria sobre a legalização dos jogos de azar. Bingo, cassino, enfim, que está rolando em Brasília. A gente está fazendo uma produção local própria e ela, no momento, ela está conversando por telefone com um deputado lá em Brasília. E aí ele está colhendo informações e tudo, escrevendo no computador. Tem algumas estações de trabalho que estão vazias porque os repórteres estão na rua também, né? Alguns vão para a Assembleia, Câmara, alguma entrevista coletiva, enfim. E o pessoal trabalhando. Como a gente são mais ou menos 4 editorias em uma só, então a bancada do primeiro plano vai até quase que metade ali da redação. Esse editorial também é construído conjuntamente por todos os editores, quais aspectos que a gente salienta, qual matéria, quais assuntos vão ser destacados nesse editorial, e a partir daí a gente faz uma pesquisa, entra em contato com os repórteres que estão fazendo as matérias para pegar outra informação, e aí eu redijo o texto, né, que é a opinião do jornal. A minha função aqui mesmo também é conseguir editar esse conteúdo, ver se está sendo feito de maneira correta, se está apropriado para o leitor, e através disso conseguir mesmo ir subindo ao longo do dia, conseguindo determinando isso. Além do nosso site aqui, como eu disse, olha, eu fico com a página nossa de Último Notícias Abertas, que é onde o conteúdo vai caindo à medida que for sendo gerado de agências e dos nossos repórteres, que eles vão subindo esse conteúdo, eles vão caindo aqui para mim. Após essa edição que eu faço, eu dou o destaque na nossa home, que é a principal página de acesso dos nossos leitores, onde eles entram com mais frequência. Aqui a outra página, como eu disse, o nosso e-mail, que é onde chega uma grande parte também do conteúdo que a gente analisa, vê o que é importante, para a partir disso pautar o nosso repórter para poder fazer, para ele poder correr atrás, ligar para as fontes responsáveis, para os responsáveis, a partir disso a gente conseguir produzir o conteúdo. Essa aqui é uma das agências, a Agência Estado, que é o que a gente chama de robô, é onde chega o conteúdo gerado pela Agência Estado. A partir disso a gente determina, olha, se quer subir a matéria, ver o conteúdo, a gente não sobe tudo, sobe o que a gente julga ser relevante para o nosso leitor. Todas essas ferramentas, elas estão diretamente relacionadas. Então a gente tem publicidade online, a gente tem o nosso leitor, a gente tem o nosso conteúdo, e a gente tem que sempre estar prestando conta para quem anuncia, para quem consome o conteúdo, para o nosso leitor, para o nosso internauta, para o cara que segue a nossa página. Então hoje em dia, assim, resumidamente, a gente precisa utilizar a informação e dar o retorno. E isso para nós é a mostra de que a gente está conseguindo caminhar com todas as dificuldades na área de comunicação como um todo, com todas as transformações, né, da comunicação, né, nos últimos tempos. A gente vem conseguindo acertar o passo, vem conseguindo trazer essa audiência para nós, oferecendo um conteúdo cada vez mais relevante e multiplataforma. Então isso para nós realmente é muito bacana, mostra que a gente vem conseguindo driblar várias dificuldades, né, internas, externas, e para conseguir alcançar as nossas metas. Isso é muito gratificante para nós. Então a gente espera que vocês possam curtir aí no portal, né, portal HD. Vocês vão ver, todos esses trabalhos nossos são diariamente aí colocados aí para os leitores do Hoje em Dia. Um grande abraço então.